Olá, pessoal, estamos aqui com mais uma resenha para vocês. Começando mais um Papo Sem Rascunho, estou aqui com os meus amigos, Matheus, Alan. Como que vocês estão, pessoal? Boa, tamo de boa, ué. Pô, tá bom. Pô, sabe por que eu tô dando risada aqui, rapaziada? Porque a gente tava gravando do tema, a gente já tinha gravado. Só que por algum momento parou de gravar e a entrada tinha ficado muito da hora, porque o Roberto tinha falado, né? E parou bruscamente e ficou um silêncio durante a chamada que a gente não entendeu nada. E por isso que a gente tá voltando aqui a gravar de novo. Mas a gente tá bem, Roberto. Eu tô bem. E bora pra mais um papo aí, né? Opa, aqui tudo certo também, pessoal. E vamos para mais uma conversa aí que com certeza vai ser muito da hora. Show, pessoal. Aquela última apresentação foi muito boa. Vocês que não conseguiram captar meus movimentos de apresentação. É muito talento, né? A gente conseguiu comprar o talento já. Porque foi o cara, né, velho? Foi o cara, o Curry aí, né? Um host aqui de muito, muito talento. Prestígio mundial, inclusive. Só que não. Vamos lá, que senão a gente não vai conseguir entrar no tema, a gente vai devagando aí. Bom, galera, a gente tava trocando uma ideia, né, antes de gravar, sobre qual tema, né, que a gente podia conversar aí, e um tema que seria bem bacana, né, que tá bastante em voga ali na sociedade, seria o uso de tecnologia, mais especificamente o uso de celular. E quando que esse uso do celular deixa de ser algo funcional e passa a ser algo do tipo, ao invés de usar o celular, eu estou sendo usado por ele, estou sendo usado pelo algoritmo. Estou ficando horas e horas e horas ali na rede social, meio que a deriva, né? Eu não estou escolhendo usar aquele tempo para fazer algo, mas eu estou sendo usado. Não sei o que vocês pensam sobre isso, acho que é um assunto que gera bastante reflexão. E, bom, nesse papo sem rascunho aí, a gente pode ir trocando uma ideia sobre isso, pessoal. Alan, o que você acha, mano, sobre isso daí? Cara, todos nós aqui somos inclusos nisso, né? Porque quem não consegue ficar no celular hoje? Tipo, é hipocrisia falar, né? Porque, querendo ou não, é uma ferramenta que você faz tudo praticamente. Você assiste conteúdos que você gosta, você. Até quem gosta de cozinhar aqui, por exemplo, consegue ver receitas hoje no celular, não mais naquelas livrinhos que tinha antigamente das tias, né? Das vós, que elas colocavam ali, hoje tudo pelo celular. Estuda pelo celular, faz tudo praticamente, cara. Então, eu acho que esse tema a gente precisa dar nossas opiniões, mas também fazer uma reflexão para as pessoas para saber fazer o uso. Não para ser tudo pelo celular, né? Que isso serve até para a gente também. Pode ter um controle maior. Por exemplo, se você quer estudar, você separa um tempo para usar ali, mas depois você separa um tempo para ler um livro, para sair um pouco da tela, né? Que também não faz bem. Que eu posso estar falando besteira aqui, mas é o que tá deixando as pessoas mais ansiosas hoje em dia. É esse tempo de tela. Que hoje, se você tirar o celular de uma pessoa que é extremamente viciada em celular, não consegue ficar sem, ela acaba ficando meio descontrolada mentalmente e fisicamente também. Tá ligado? Então é um tópico muito legal que eu acho que a gente pode entrar aqui. E com o decorrer das nossas conversas aí, a gente vai trazendo mais profundidade pro assunto. Então, eu acho que realmente a maior parte das pessoas hoje tem algum problema com essa questão de toda hora estar com a tela ali, né? Com o celular perto, né? Querendo ou não, grande parte da vida das pessoas está dentro de um celular, então comunicação diretamente com pessoas, familiares, amigos que estão muitas vezes longe, né? E você acaba conversando ali pelo WhatsApp, tem uma aplicativa de banco, tem suas fotos, vídeos, tem um monte de coisa. Basicamente é uma segunda vida ali dentro do celular, né? E isso eu nem tô falando também da questão das redes sociais, que é, por exemplo, Instagram, Facebook,
é o antigo Twitter, né? Que é o X ali. Então tem muita coisa ali. É que tem também a outra questão que é a parte das pessoas que usam também o celular para trabalho, né? Querendo ou não, muita gente acaba usando hoje em dia como uma ferramenta de trabalho. Eu acredito que é tudo uma questão de equilíbrio e é como o Alan comentou, é mais uma questão de saber usar, né? Saber o momento correto, porque querendo ou não, você tem que saber o momento de mexer ali, quando você realmente precisa, ou quando você precisa viver o mundo real, digamos assim. Eu, muitas vezes, eu acabo deixando o YouTube passando algum tipo de live, algum vídeo do meu interesse, enquanto eu tô, sei lá, lavando a louça, cozinhando, arrumando a casa, fazendo alguma coisa. Eu deixo passando alguma coisa ali pra, digamos assim, meio que complementar o que eu tô fazendo. É meio estranho isso, né? E sem estar com o celular no YouTube ali, pra mim, se torna uma ação não tão, digamos assim, não é que eu não sinto prazer em lavar louça e arrumar casa, não é isso, mas, tipo assim, se torna mais tranquilo, sabe? Eu vou prestando atenção ali no que tá sendo dito e vou fazendo as minhas tarefas ao mesmo tempo, então isso acaba me ajudando também, ou até mesmo quando é algo mais, um assunto mais técnico e tal, por mais que eu não tô 100% prestando atenção, mas eu sinto que é uma forma também de aproveitar o tempo. Enfim, então tem os dois lados da moeda, né? Atualmente usar o celular. Cara, é bizarro, como você comentou, que as pessoas hoje é movida por isso, né, velho? Tipo, tem pessoas que conseguem fazer, por exemplo, donas de casa. Só consegue fazer escutando uma música pelo o celular ali no YouTube, com fone, às vezes escutando uma música que ela gosta, tá ligado? E fazendo as coisas. Agora, tirar isso e não conseguir fazer um bloqueio é bizarro, cara. A mesma coisa que como seriam as coisas se não tivessem essa tecnologia que a gente tem hoje? Será que essa geração de hoje conseguiria viver como era o pessoal de antigamente? Sem celular, sem essa tecnologia, sem essas atualizações que a gente tem hoje no ramo da tecnologia. É bizarro pensar nisso. É engraçado você falar isso, porque eu já vi pessoas da minha área falando, sou da área de tecnologia, né? E eu já vi gente comentando que às vezes quando fosse se aposentar, ia pro meio do mato, assim, tipo, ficar morando ali numa fazenda, enfim, alguma coisa assim, e fugir dessa doideira da tecnologia, tudo muito rápido e tal. Só que, cara, imagina uma adaptação para isso, né? Porque a gente tem a tendência, às vezes, de olhar para uma situação atual e achar que, pô, quando eu for para tal lugar ou quando eu estiver fazendo tal coisa, aí eu vou estar em paz. E não é bem assim, né? A gente tem a tendência, às vezes, de reclamar ali do momento atual, né? Por alguma coisa específica. Mas esse ponto, né, da geração atual, eu acho que ia ter muita dificuldade, viu, cara? Eu acho que ia ter muita dificuldade. Apesar de celular ser algo muito recente, hoje já tá muito presente, assim, nas mãos de várias pessoas, né? É difícil encontrar alguém que não tenha um hoje, né? Mas eu vejo que o ser humano, ele tem a capacidade de se adaptar, né? Alguns vão levar um pouco mais de tempo do que outros, mas que eu acho que seria difícil, seria. E um ponto que eu ia perguntar, assim, para vocês. Tá, legal, a gente trouxe algo mais amplo, assim, contexto geral, né, da questão do uso do celular. E acho que todos nós já nos pegamos em algum momento ali que a gente tá lá scrollando, usando o celular, navegando por horas ali em algum aspecto ali, meio que a deriva, né, que foi aquele cenário que eu trouxe no início. Quais estratégias vocês costumam usar para que isso não aconteça? Então, hoje, para ser bem sincero, eu não tenho nenhuma estratégia. Eu simplesmente saio consumindo o YouTube
a torta direito. Mas eu preciso até me policiar mais com relação a isso, né? E, e realmente, assim, eu não... É que atualmente eu sinto que não é algo que me atrapalha tanto. Por mais que eu use com uma certa frequência o celular, não é algo que eu veja que tem consumido energia, entendeu? Eu sinto que dependendo do dia, já aconteceu de ter dias e tipo assim, eu falar, caramba, mano, hoje realmente foi muito improdutivo. Eu passei grande parte aqui do meu dia assistindo vídeo, seja no Instagram, seja no YouTube, sabe? Mas de uma forma geral, eu não costumo passar tanto tempo assim, né? Não costumo passar tanto tempo assim. Estratégias, sendo bem honesto, de bate-pronto agora, o que me vem em mente é que eu já ouvi essa estratégia em algum lugar. Existem umas caixas que você programa para elas ficarem fechadas ali, né? Sei lá, você coloca lá, vai ficar trancada por 4 horas. Aí a pessoa compra uma caixinha dessa, que eu não sei, eu nunca vi, mas eu já ouvi falar de que existe. E aí a pessoa coloca o celular lá dentro, tranca, e assim, a pessoa só consegue tirar o celular dali depois de 4 horas, depois de 5 horas, que é o tempo que ela programa lá. Eu acho que, dependendo do caso, é uma atitude talvez um pouco, assim, extrema. Talvez. Eu acho que dá pra começar, tipo assim, ó, vou colocar aqui meia hora, né? Se em meia hora você não conseguir ficar sem celular, tem alguma coisa muito errada. Mas o que mais me preocupa é, tipo assim, pô, ter uma ligação de urgência. Mas também, quantas vezes isso vai acontecer durante o nosso dia? Eu não lembro, graças a Deus, a última vez que eu recebi uma ligação de urgência. Mas é uma estratégia, é uma forma de você evitar ficar ali no celular. Por exemplo, eu preciso estudar. E o celular acaba me atrapalhando. Uma outra sugestão é, tipo assim, pedir para alguém que mora com você, se você não mora sozinho, pedir para essa pessoa esconder o celular e por, sei lá, 1 hora, entendeu? E aí você vai ser obrigado a focar ali nos seus estudos, entendeu? Ou você mora sozinho, é você pegar e sei lá, deixar o celular o mais longe possível de você e colocar obstáculos, né, para dificultar justamente o seu acesso ao celular. Pelo menos enquanto você está fazendo alguma coisa que você precisa de foco total, de concentração, para que assim você não precise, não tenha aquela tentação tão forte de usar o celular. Eu, hoje, não tenho tanto isso comigo. Quando eu estou fazendo algo, eu consigo me concentrar. Atualmente, eu sinto isso, mas já teve períodos que eu, de fato, me distraí um pouco mais. Mas atualmente está mais tranquilo. Enfim, eu acabei me estendendo, mas é só para contextualizar a estratégia, digamos assim, né? Possíveis estratégias. Cara, estratégias é difícil ter uma principalmente pra mim, assim, e para as pessoas que vão assistir esse vídeo aqui, mas eu também, não, hoje, como eu falei, eu tenho um controle maior do tempo de uso de tela. A maior parte eu respondo mensagens, dou bom dia ali para as pessoas do meu vínculo. Vejo alguns tópicos que eu acho interessante, nunca uso telas assim de celular para desfrutar dopamina, né? Eu acho. Você fica ali rolando, só vendo as coisas que, tipo, para entretenimento, mas eu uso mais para o conhecimento. E beleza. Mas uma estratégia para ficar sem o uso do celular às vezes se você tem uma companheira ou um companheiro, é você trocar ideia ali, assistir alguma coisa com eles, ou fazer alguma coisa, uma caminhada, ou correr, quem é atleta aí, tá ligado? Ou você praticar alguma coisa fora da tela, gosta de culinária, faz alguma coisa que você sabe fazer, gosta de ler livro, pega um tempo para você ler livro. E também, tipo, ter uma consciência de que você, quando você estiver scrollando ali, você parar e ver a sua ação fora daquele momento. Pô, tô scrollando demais aqui. O
que eu posso fazer fora pra tirar esse tempo de tela aqui? Entendeu? Isso é até bom pra gente mesmo que tá fazendo esse conteúdo aqui pras pessoas e pra gente, pra saber ver pontos diferentes de vista, pra conseguir ter uma visão mais clara do que a gente pode fazer pra não ter essa ansiedade de ficar com o celular 24 horas praticamente. Mas as estratégias é isso, cara, é você ter coisas fora do meio digital que você possa fazer, que existe. Existem várias. Que nem eu gosto bastante de assistir filme. Não no celular, assim, na televisão com a minha namorada. Tá ligado? Ou às vezes sair pra comer, entendeu? Tipo, comer pra conversar com ela como que foi a rotina dela no trabalho. Ela mais desabafa comigo do que eu falo do meu pra ela, tá ligado? Mas é isso, é você ter momentos ali com pessoas que você gosta, e se você é sozinho, é você ter momentos com você mesmo, entendeu? É fazer uma caminhada, conhecer pessoas novas, que é um desafio. É bom ter desafios pra si mesmo também. É você sair sozinho, conversar com pessoas novas, ter várias coisas fora que você consegue fazer, que você também consegue ter uma vibe bacana, assim, uma vibe legal sem uso de celular, cara. Entendeu? Então as estratégias é essa, você ter consciência de que você tá muito tempo ali na tela e viver fora dela, tá ligado? Tipo, viver fora, tipo, que essas coisas que eu venho falando aí. É bacana vocês trazerem isso, porque parece que quando a pessoa lá tá tão imersa assim no celular, parece que tudo em relação à vida dela tá ali, né? Ou ela precisa ficar indo atrás dessa dopamina ali de curto prazo o tempo inteiro, né? E tem coisas fora pra fazer. Nossa, tem muita coisa, né? Muita coisa. E aliás, o celular ele não é algo tão antigo, né? Quando começaram esses smartphones ali, lá pro meio de 2010, por aí, 2009, então, como que a gente fazia antes, né? A gente tinha muitas outras coisas ali para fazer e tal. Algo que eu tenho notado ali na minha realidade é que o celular, ele acaba, assim, puxando a minha atenção. Acho que é parecido até com o que o Matheus falou. Às vezes eu vou fazer alguma coisa que eu não gosto muito, tipo lavar a louça, por exemplo. Eu acabo colocando alguma coisa para escutar. Seja alguma coisa ali de entretenimento, por exemplo, eu gosto de luta, por exemplo. Eu gosto de ficar ouvindo alguma coisa de luta, ou sei lá, coisa de algum outro assunto, e vou fazendo aquela tarefa. Mas algo que eu percebi, principalmente em dia de trabalho, é que se eu começar o dia pegando o celular, parece que aquilo lá já afeta a minha produtividade em si. Então, algo que eu tenho feito, principalmente nos dias que eu vou trabalhar, eu deixo o celular de lado. Eu uso o despertador, lógico, mas aí ao longo do dia eu deixo o celular de lado e aí eu acabo usando mais no horário do almoço. Isso eu tô falando até pela manhã, eu vou fazer as coisas ali de manhã, eu deixo o celular afastado ali em outro cômodo, vou fazendo minhas coisas. Aí no horário de almoço eu mexo um pouco e depois no horário de trabalho ali. Mas aí isso é uma estratégia que eu fui criando assim, né? Acho que cada pessoa tem seus hábitos, tem a sua própria rotina e pode ir criando. Acho que tem muito a ver com o que o Alan comentou sobre autoconhecimento, né? O que vocês gostam de fazer no dia a dia? Ou, usar o celular que tá me atrapalhando nisso ou naquilo. É entender mesmo, né? Onde que tá atrapalhando, ou se não tá atrapalhando, se tá tudo bem também, né? E desenvolver ali estratégias que funcionem para vocês, né? Acho que é algo bacana, assim. E até um ponto, Cole, que eu queria falar aqui, que tem momentos em que não precisa usar o celular. Por exemplo,
Vamos citar casos extremos aqui. Um casal, que já conheci, na verdade. Tá ali, tá um de frente pro outro e tá trocando ideia com o celular. Às vezes mandando mensagem um pro outro pelo celular. Tá ligado? E outro exemplo, às vezes um patrão, um chefe, tá no mesmo ambiente e quer mandar mensagem pro funcionário que tá ali. Tá ligado? Tudo bem, às vezes pode ser pela correria, pela facilidade de acesso ali, beleza. Mas eu tô querendo dizer aqui que tem momentos que não é necessário o uso do celular. E quando você percebe esses momentos, essas percepções mínimas, você consegue sair dele, entendeu? Porque aí, esses pequenos passos assim que a gente vai tomando conta, é que a gente vai conseguindo diminuir o tempo de tela, entendeu? Quando você tem essa percepção de que você, tô fazendo isso aqui já no automático, tá ligado? Então, quando você começar a ter essa percepção, você parar, deixar de lado o celular ali e fazer presencialmente, você presente no lugar, tá ligado? Você chegar e, por exemplo, minha namorada, mano, eu tô muito no automático aqui conversando, minha namorada tá ali do lado, ou meu amigo tá ali do lado, mano, eu vou prestigiar esse momento, eu vou estar presente nesse momento. Vou deixar meu celular de lado e vou conversar com ele, entendeu? A mesma coisa os pais, que eu tinha trazido aqui no início, antes da gente começar esse assunto aqui. Eu vejo muito que os pais hoje em dia, eles estão fazendo o celular como uma ferramenta de desvio de atenção, tá ligado? Ao invés de ele pegar o filho, pegar materiais didáticos, brinquedos didáticos e ajudar como era na nossa época aqui, que a gente tinha esses brinquedos que fazia coordenação motora, vários brinquedos didáticos que tem antigamente, que a gente fazia, vocês estão ligados nisso? Os pais hoje em dia preferem a facilidade de pegar um celular, colocar numa Peppa Pig ou colocar num desenho ali e deixar pro filho dele. Já vi estudos, eu pesquisei, né? Pesquisei assim, curiosidade, não pra falar nesse assunto, é que eu relembrei aqui. Mas eu pesquisei que isso deixa as crianças mais ansiosas, tá ligado? E é o que tá fazendo o mal do século é isso, é a ansiedade. Então, é mais pra consciência mesmo, de pais e pessoas que criam filhos aí, tias, tios, vós, vô, pra ter esse momento de você pegar brinquedos ou coisas didáticas ali pras crianças, pra geração nova, do que dar o celular de mão beijada. Porque isso, querendo ou não, faz atrasar o processo de aprendizado da criança, entendeu? Ao meu ver, né? Tipo, eu não sou nem especialista aqui pra estar falando, mas eu tenho um sobrinho que ele tá aqui em casa e eu vejo que não só ele, mas os pais hoje em dia têm essa facilidade, porque às vezes a criança chora, se espanta, fica fazendo birra se não tem o celular hoje. Que isso, ao meu ver, é muito perigoso a longo prazo, rapaziada. A gente entrou no assunto aqui, então eu queria ver o que vocês acham sobre isso também, do uso de celular para crianças. Para criança é bem complicado, principalmente para criança e para talvez adolescente, precisa de um controle maior, porque a criança e a pessoa que ali tá na fase da adolescência, ela não vai ter tanto controle, né, quanto teoricamente um adulto teria. Eu acho que isso realmente é uma responsabilidade dos pais, e eu vejo que esse assunto que você trouxe é justamente de que, assim, aí não justifica, tá? Mas eu acredito que nos dias de hoje, essa é uma visão que eu tenho e que não é a verdade absoluta, mas o mundo ele tá muito corrido hoje em dia, né? A gente sabe que tá tudo muito caro, aí talvez envolva outros assuntos, mas é só para contextualizar a minha visão, né? E os pais chegam em casa, tipo pai trabalhando, muitas vezes a mãe também trabalha, então eles chegam em casa cansados, né?
muitas vezes chegam muito cansados e criança, querendo ou não, de uma forma geral, tem muita energia, precisa gastar energia e os pais já estão cansados ali devido a ter trabalhado o dia inteiro, muitas vezes precisam não só trabalhar, mas também estudar, ou, né, quem sabe que o mercado de trabalho hoje em dia é o tempo inteiro mudando, o mundo de uma forma geral muda muito rápido e no mercado de trabalho é a mesma coisa. Então, eles também precisam de um tempo ali para, por exemplo, estudar ou algo do tipo. Justifica chegar e falar assim, ó, dá um telefone ali, dá um celular, um tablet para o moleque ali ficar em paz. Não justifica, né? Não justifica. Mas eu tenho essa visão, que hoje muitos dos pais, eles fazem isso para ter tranquilidade, entendeu? Porque talvez, ou por ser egoísta mesmo, que não quer lidar com o filho, ou porque tá muito cansado. Justifica? Não. Eles têm que entender de que aquela ação vai trazer consequência não só para o filho deles, ou para a filha, enfim, mas também para eles, né? Principalmente na geração atual. Então, tudo isso precisa ser colocado e também, às vezes a gente fala isso, mas o próprio pai e a própria mãe fica no celular, né? Consequentemente, a criança também vai ficar. Então, todo esse ponto de que as crianças elas estão crescendo no meio digital e que elas precisam ser funcionais digitalmente falando, eu acho que isso é importante também, tá? Tem pais, eu acho que, como eu disse, é tudo um equilíbrio. Também não é para falar, não, você nunca vai usar. Não, a pessoa, no mundo atual, ela precisa saber lidar com as questões digitais. Ela precisa saber. Então, uma criança, ela vai precisar aprender a lidar com algumas questões digitais. É claro que na minha visão, quando ela está muito pequena, não tem necessidade. Mas aos poucos ir fazendo ela se ambientar com o mundo digital é importante também, né? Então é tudo questão, como eu disse, de equilíbrio. Mas, sim, é uma questão, inclusive, de, na minha opinião, saúde pública, que as crianças elas precisam ter ali um tempo limite de tela, tudo isso, e que muitas vezes os pais acabam falhando nessa questão, né? Foram bons pontos levantados e esse tema também que o Alan trouxe, ele é bem interessante, porque acho que um primeiro ponto ali que eu penso que é importante é a relação entre pais e filhos, né? Porque eu entendo que se a criança tá ali apenas no celular e aí tá tendo aquele monte de estímulo ali o tempo inteiro, que eu não sei precisar o quanto que isso daí pode influenciar o cérebro já, né, por si só. Que vai ficar ali, né, no celular o tempo inteiro, pegando aquele monte de dopamina. E aí a gente até comentou, né, se a gente que é adulto às vezes fala em estratégia, imagina a criança que não tem controle, que não vai nem raciocinar sobre isso, né? E então, assim, o primeiro ponto que eu fico pensando em relação entre pai e filho, né? Às vezes pode estar ali afetando um relacionamento. E, por outro lado, também, a questão do que a criança vai acessar. Porque tem vários conteúdos na internet hoje em dia, tem muitos conteúdos ricos, ótimas informações, mas também tem muita coisa errada, né, pessoal? Porra, tem às vezes, aquele influenciador vai falar um monte de groselha ali, vai falar um monte de merda, tem sites que as crianças não poderiam estar entrando, tem gente, às vezes, que é mal intencionada, e para mim, a criança, sim, ela precisa ter bastante supervisão dos pais para uso do celular, principalmente ali na menor idade, né? E às vezes é como o Matheus trouxe, dependendo da rotina desses pais, às vezes não consegue tá ali, né? Olhando o que o filho tá utilizando, né? Então, acaba sendo bem complicado. E aqui o nosso objetivo, né? Nós três aqui, a gente não tá querendo julgar nem nada, né? A gente tá trazendo pontos aqui para uma conversa, assim, levantando reflexões. Eu tô julgando. Eu julgo mesmo. Julga mesmo, né? O Matheus tem até esse apelido aqui, o jogador, né? Era julga mesmo. Julga todo mundo.
Vocês não sabem como é esse cara nos bastidores. Olha isso, que difamação caluniar. Caramba, aí. Mas isso aí só pra concluir esse ponto, acho que não é assim uma reflexão fácil, mas na minha opinião, principalmente para criança, sim, acho que tem que ter um controle, principalmente em relação a acesso de conteúdo e também tempo de tela, né? Porque, pensa só, galera, a gente que viveu um período das nossas vidas, né? A gente tá na casa dos 30 aí, a gente viveu um período das nossas vidas sem uso de celular. Então, pô, a gente ainda teve um período ali de jogar bola na rua, ir pro parque, ter uma conversa sem alguém ir lá pegar o celular e começar a olhar e tal. Mas para quem não viveu isso, se não tiver esse estímulo, né, desde de novo, às vezes fica difícil, a pessoa não vai, sabe, pensar sobre isso. Ela já tá habituada a ficar só no celular desde criança, né? Então, ela vai continuar tendo esse estímulo. E aí, para o ser humano se adaptar a algo é difícil para um novo comportamento. Então, às vezes, ensinar isso desde cedo poderia ser algo bem bacana. É criar memórias, né, cara? Tipo, eu acho, ao meu ponto de vista em relação a esse tema que a gente abordou aqui agora, eu acho que os pais, agora falando diretamente para vocês que estão assistindo aí, que é pai e mãe, eu acho que os filhos têm que ter momentos, criar momentos. Você tem que criar aquele momento que seu filho, quando tiver com 20, 25 anos, ele vai relembrar sempre. Entendeu? Ele vai relembrar sempre e vai ter orgulho de ter tido aquele momento com vocês. Tá ligado? Porque eu acho que dar o celular hoje em dia até uma experiência que a gente pode ter futuramente aqui, rapaziada. Dar o celular para um filho com 5, 6 anos de idade ali, eu acho que você tira toda a experiência que você teve com seu filho e sua filha ali. Entendeu? Que vai ocasionando a longo prazo ansiedade, distanciamento, não vai ter aquele vínculo de pai, filho, mãe, filha, mãe, filho. Porque o que eu vejo hoje, vendo realmente, sendo sincero aqui, o que eu vejo hoje é tipo distanciamento entre pai e filho. Não generalizando, né? Mas boa parte, assim, é o filho ali no computador ou no celular, o pai no celular, a mãe no celular. E às vezes vai comer junto, fica no celular, tá ligado? Vai sair, o filho fica isolado no celular, as pessoas falam, ele responde a PIN, depois abaixa a cabeça, fica no celular. Então, essa parte desse trecho, dessa transmissão que a gente tá fazendo pra vocês aqui, é pra conscientizar também. Pra que vocês parem e reflitam sobre se o uso do celular pras novas gerações tá fazendo bem, que eu, ao meu ver aqui do Alan, não tá. Entendeu? E também não é tirar bruscamente. Criar momentos. Fazer momentos eternos assim que vocês possam relembrar depois. Tá ligado? O Roberto falou sobre estratégia. E uma das estratégias é isso. Em relação a esse tópico agora. Faça momentos com seu filho e com sua filha. Entendeu? Saia, vai no cinema. Saia, vai no Parque Ibirapuera ali, que é de São Paulo, né? Que a gente é de São Paulo. Que tem várias histórias da gente aqui, que eu e os meninos a gente saía. Tem várias e várias histórias que com o decorrer do tempo a gente conta aqui pra vocês. Que a gente não usava o celular, mas a gente às vezes saía, mano. Conversava, trocava ideia e ficou marcado esses momentos, entendeu? Então, uma das estratégias é essa também, Roberto. Voltando lá pra esse tópico de estratégia, é criar momentos, mano. Principalmente quando você é pai recente e mãe recente. Crie momentos com seu filho, dê risada juntos, brinca com seu filho, compra aquele brinquedo, se torne a ser criança de novo também, tá ligado? E você vai ver que o uso do celular também não é toda essa 100% que precisa da utilização, tá ligado?
É isso aí. Eu acho que no final das contas se resume a isso mesmo, criar momentos. Eu acho que esses momentos de pais e filhos, né, é bem importante. Nem que seja ali uns 30 minutos do dia, uma hora, é importante ter esse contato, principalmente com criança, né? Principalmente com criança tem que ter mais interação, mas a gente tem que saber basicamente, e lógico, isso é muito fácil de falar, na prática é mais difícil, mas saber o momento certo de utilizar o celular, tablet, e o momento de também se dedicar ali ao que você está fazendo. Eu acho que é importante ter o celular como uma forma de distração, de resolver algumas questões. Quem trabalha com o celular é só se atentar a tentar focar no trabalho ao invés de se distrair com as redes sociais ou algum jogo, né? Que não é fácil, a gente sabe disso, mas é buscar se disciplinar e se policiar com relação a isso, né? E eu acredito também que o Roberto ele até trouxe esse assunto no início ali da nossa conversa, que tem algumas pessoas que falam, depois que eu me aposentar eu vou morar numa chácara, num sítio, né, ficar longe de tecnologia. Eu acho que o problema não é nem tanta tecnologia, na minha opinião. Eu acho que a questão hoje em dia é o tanto de responsabilidade que existe, né? O tanto de informações que existem também a todo momento. A gente o tempo inteiro está sendo bombardeado cheio de informação e tudo, e a gente acaba atribuindo muito à tecnologia, né? Hoje a gente tem muito mais opções de várias coisas na palma da mão, o que acaba, na minha opinião, sobrecarregando demais o nosso cérebro, até mesmo sobrecarregando a nossa parte psicológica mesmo, sabe? Então, às vezes você tá de boa, aconteceu isso comigo essa semana, você tá de boa ali, aí alguém manda um vídeo, você vai acessar o vídeo, de fulano matando ciclano. Pô, meu, aquilo ali já causa uma sensação ruim em você. Então, hoje em dia a tecnologia também tem esse poder. Então é sempre estar se policiando, sempre se precavendo, e eu acho que não precisa se desprender totalmente da tecnologia, mas sempre se atentar no uso dela. Boa. Ótimos pontos. E enquanto vocês estavam falando aqui, algo que eu estava refletindo também em relação ao uso de redes sociais, que às vezes a pessoa ela pode estar ali, né? Ou qualquer um de nós, né? Ninguém tá, como que eu posso dizer, 100% blindado, né? A gente tem que olhar muito para nós também, né? E o que a gente está fazendo ali no dia a dia. Mas imagina só, você tá ali nas redes sociais acompanhando várias coisas sobre a vida dos outros. E cara, tempo hoje é valioso demais, né? Porra, quanto que a gente tem que dar valor pro nosso tempo. Enquanto a gente está acompanhando alguém que está construindo a própria história, a gente está deixando de construir a nossa. Já pensaram nisso? Tipo, pô, tô acompanhando o que o fulano de tal tá fazendo, ou o famoso XPTO ali que foi para tal lugar. Mas e eu tô ali só consumindo informação e deixando de viver a minha própria vida. E construindo esses momentos ali que o Alan comentou. E construir momentos é importante em qualquer relação, né? Seja pai e filho, né? Eu não sou pai, mas o dia que eu for, eu quero construir esses momentos com o meu filho ou com a minha filha, né? Importante, eu tenho uma namorada, eu quero construir, né? Namorada na noiva já, né? Eu quero construir esses bons momentos com ela, sabe? A gente tem tantos momentos legais ali. E o celular é importante que a gente pode ir lá tirar uma foto desse momento, né? Eu não era muito de ficar tirando muitas fotos, assim, mas, pô, é legal pra tirar uma foto e tal, mas é a gente construindo nossos momentos e a nossa própria história, né? E não tanto, pô, o que fulano tá fazendo e ficando horas ali, né? Consumindo informação dos outros. Mas o papo tá rendendo, eu acho que dava até pra gente fazer outras edições só falando nisso, né, pessoal? Mas eu achei que foi bem legal.
Nem sei quanto tempo de resenha já tá dando aqui, mas acho que dá pra gente encerrar, né? Por mim de boa, mas já vou deixar uma reflexão aqui para o pessoal. Como já a gente vai finalizar, galera. A reflexão que eu quero deixar, como o Roberto falou aí do uso de redes sociais, essas coisas, a gente não tá querendo dizer nada aqui de você, os meninos é perfeito, eles não conseguem usar o celular. Não, a gente usa. Nós três aqui usamos. Só que a gente hoje consegue administrar melhor. E o que a gente quer passar para vocês é isso, administre melhor o uso do celular. Rede social, ao invés de você ficar comparando sua vida com a do influencer ali, por que você não vai atrás de conteúdos que agreguem a sua vida, o seu futuro? Entendeu? Isso aqui que a gente tá fazendo, papo sem rascunho, além de ser um registro pra gente, pra mim, pro Matheus e pro Roberto, é algo que pode servir pra vocês também. Entendeu? São momentos que a gente tá deixando pra nós, mas que pra vocês pode ser algum aprendizado com esse papo que a gente deu aqui. Entendeu? É fazer o uso do celular consciente, é fazer o uso do celular para criar momentos, que nem o Roberto falou, tirar fotos, gravar vídeos, entendeu? É aprender alguma coisa para depois você aplicar na sua vida presente, tá ligado? Então é você saber fazer o uso e não só ficar scrollando ali, passando o seu tempo sem agregar nada na sua vida. Beleza? Esse é o meu ponto de reflexão que eu deixo pra vocês aqui. Boa, é isso aí. E só reforçando o que o Alan falou, não significa que tem dias, né, que eu vou falar por mim, eu não sei na rotina do Roberto e do Alan, mas tem dias que eu acabo consumindo um pouco mais de rede social, né, YouTube, acho que isso é normal. O que não pode de fato, a gente acabar ficando dependente desses aplicativos e, consequentemente, do celular, né? A gente, querendo ou não, tem a vida ali para ser vivida e é tudo uma questão de equilíbrio. No final das contas, cada um sabe onde o calo aperta, né? Se isso realmente não tá te atrapalhando, o que eu acho muito improvável, né? Se consumir ali desenfreadamente rede social, YouTube, Netflix, celular, tablet, enfim, se isso não tem prejudicado sua vida ou sua saúde, beleza, né? Continua, cada um sabe o que é bom para si, mas eu sempre tento ser adepto ao equilíbrio. Nem sempre eu vou conseguir, mas o ideal é que tudo tenha sua dose certa, né? Muito bom, boas reflexões, e é isso mesmo, né? A gente não tá aqui dizendo que, porra, não tem dia que, sei lá, eu não vou lá pegar o celular e vai acontecer. Mas o importante, como o Matheus trouxe, ter equilíbrio e não deixar, às vezes, a exceção virar regra, né? Pô, acaba que a grande maioria dos dias esse é o comportamento, né? Aí eu acho que pode estar afetando, de certa forma, a sua vida, né? As suas relações, seu trabalho, por aí vai, né? Acho que é importante mesmo buscar o equilíbrio e criar esses momentos assim para a sua vida, né? Tem uma imagem que eu gosto muito, que é quando a pessoa tá com uma idade assim mais avançada, ela olha para trás e pensa no que ela construiu, né? E isso pode ser construir assim em vários aspectos da vida, né? E eu penso que o que você tá fazendo hoje vai ser importante para você lá na frente olhar para trás e falar, cara, olha, eu fiz isso, porra, deixei de fazer aquilo. E por isso que o tempo ele acaba sendo tão importante, né? Pra gente construir algo hoje, né? E que lá na frente a gente se sinta bem, sabe? Com a vida que a gente levou. E, bom, acho que é isso, né? A gente trocou uma ideia bem bacana, assim. E acaba que um assunto, ele pode virar vários outros assuntos, né? Pode ir se dividindo, vai para tempo, adaptação, uso de celular por criança, né? É bem bacana. Acho que esse que é o tópico do canal, né? Papo sem rascunho, que a gente vai indo. É isso aí. Mas eu acho que
no final das contas é isso, pessoal. Eu vou já deixar aqui o meu agradecimento aí para quem acompanhou até aqui. A gente pede também que, se vocês curtiram aí, gostam das nossas conversas, que vocês se inscrevam no canal aí, né? E é isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, Roberto. Valeu, Alan. Valeu, galera que tá acompanhando. Tamo junto. Bom final de semana, bom dia, boa noite, boa tarde para quem tá acompanhando aí no seu horário. Mas vamos em frente e uma ótima semana para todo mundo. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Valeu, pessoal. Boa semana aí pra todos.